Feche seus olhos, tome uma posição confortável, aquiete seu coração, pense naquilo que você veio buscar aqui nessa casa. Peça aos anjos, aos mestres, aos nossos protetores. Evangelho, capítulo 11, o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos sacerdotes, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para tentar: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus lhes respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Esse evangelho nos mostra que para amar a Deus sobre todas as coisas como base para sermos felizes. Para nossa felicidade, temos que nos apoiar em algo que não seja perecível e passageiro, mas que é imutável e eterno. Algo que nos sustente, que nos dê segurança, confiança e esperança. Sabemos que Deus é a fonte eterna da inteligência, da sabedoria e da bondade. A plenitude de Deus está acima de tudo, o que a nossa mente pode alcançar. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Portanto, Deus é imaterial. Não teve começo e não terá fim. É a fonte de todas as riquezas, de todas as virtudes. É a essência que está acima da matéria, do espírito e de tudo que se possa imaginar. Compreendendo a nossa fragilidade, temos que conhecer a nossa onipotência. Somos regidos por essa força suprema e soberana, que em grande parte ainda é por nós desconhecida. Nada poderemos e nada seríamos sem ela, por mais complexa que seja a nossa situação no momento. Por isso, temos que obrigatoriamente admitir e respeitar seus mandamentos. Ainda sofremos muito porque não aprendemos a seguir esses mandamentos e colocá-los acima de todas as coisas. Não aprendemos ainda a buscar Deus dentro de nós e nós mesmos. Para seguirmos os mandamentos da lei de Deus, precisamos conquistar e valorizar e colocar em prática as virtudes pregadas e destacadas por Jesus. Por mais importante que sejam para nós as coisas materiais, não podemos colocá-las acima da essência divina. Tudo que é material é perecível, tem fim, além de estar sujeito às alterações. É por isso que sofremos quando nos apegamos às coisas materiais. Sempre chega o momento da perda ou da decepção. O que necessitamos é aprender e aplicar a sua verdade, revelada por intermédio das suas leis. Segundo Jesus, o cumprimento do primeiro mandamento da lei de Deus nos traz segurança, esperança e conforto. Se confiamos plenamente na infinita sabedoria e misericórdia de Deus, nunca iremos nos sentir desamparados. Quem não perdoa o seu próximo, porque coloca seu orgulho e seu amor próprio acima da suprema justiça de Deus, também quem não respeita os direitos do próximo, porque sustenta o seu egoísmo acima da soberania de Deus. Estaremos cumprindo os mandamentos quando conseguirmos, sem desculpas ou justificativas, deixar de fazer aos outros aquilo que não queremos para nós. E mais, quando passarmos a fazer aos outros, na íntegra, tudo o que queremos para nós. Um detalhe muito importante a considerar: quando nos propormos a trabalhar em benefício a uma coletividade. Desta forma, concluímos que, quando o amor imperar dentre a humanidade,
não haverá necessidade de tantas teorias, recomendações, e não mais haverá sofrimento, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Assim sendo, vamos pedindo ao Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E hoje conosco para falar sobre reforma íntima, nosso amigo Dalton. Toca a luz embaixo lá. Boa noite. Bom, nós vamos falar de um assunto hoje que trata-se da reforma íntima. Então a gente fica se perguntando, mas o que é realmente essa reforma íntima? O que eu devo fazer? O que eu estou no caminho, não estou no caminho, e assim por diante. É um assunto, assim, um tanto... ele não é complexo, ele é simples, porém, ele faz a gente refletir bastante sobre a nossa vida atual. Estou neste mundo, estou aqui, o que estou fazendo? Então, o que é a reforma íntima? Então, existem vários conceitos. Entre muitos conceitos possíveis, podemos afirmar que é o esforço que o ser humano faz para se melhorar moralmente. Então, é o esforço que cada um de nós faz para que a gente possa evoluir de forma moral. Deve ser compreendida como a chave mestra para o sucesso de sua melhora interior e, consequentemente, da sua felicidade exterior. Então, é a gente, como diz a palavra, se reformar, né? É pegar, nesse exemplo aqui do desenho, um formão, né? E fazer uma reforma do meu corpo espiritual. Da forma que eu conduzo minha vida nesse momento aqui na Terra. Para que serve? Para renovar as esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé. A fé é muito importante. Vocês viram, eu estava passando um vídeo aqui com algumas mensagens, e ali por várias vezes a palavra fé aparecia. Então é importante a fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, que foi falado agora também na abertura, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. O que é o aperfeiçoamento? É eu melhorar a cada dia. Cada dia que passa, eu tenho condições, eu posso melhorar. O que fazer? Realizar atos isolados no dia a dia, levando-nos a melhorar as nossas atitudes, alterando para melhor a nossa conduta, aproximando-a, tanto quanto possível, do ideal cristão. Se nós estamos aqui numa casa espírita, é porque nós somos cristãos. Sendo cristãos, qual é o nosso ideal? É seguir aquilo que o Mestre nos ensinou. Então, o ideal é buscar colocar em prática aquilo que Jesus tem nos ensinado. Pensamento. O pensamento é uma coisa muito complexa, porque ele pode ter pensamentos positivos e em um certo momento a gente pode estar pensando de forma negativa. Muitas aspirações do ser humano começam a ser materializadas pela ação do pensamento. E em todas as fases, desde o planejamento até a conclusão final de qualquer projeto, o ato de pensar se faz presente. Nada se constrói sem se pensar. Eu preciso pensar naquilo que eu vou fazer. Eu preciso pensar de que forma eu vou fazer. A manifestação do pensamento é uma constante em todos os atos de nossa vida.
Então, tudo aquilo que eu faço sempre existe o pensamento. Ele pode, às vezes, ser produtivo, construtivo, mas, às vezes, também pode ser negativo. Aqui a gente trouxe um exemplo de um maestro e um arquiteto. Para o maestro poder fazer uma música e construir uma música, ele precisa pensar muito. Então, tanto o maestro, ao compor uma melodia, como para um arquiteto, ao elaborar um projeto, há um exercício inicial de mentalização sobre suas obras. Então, o arquiteto vai construir um prédio, ele tem que fazer um desenho, começar do básico, né? E fazer o desenho, vendo as medições, quantos andares vai ter e assim por diante. Então, tudo tem, através do pensamento, tem que pensar. Não é simplesmente colocar no papel. Tem que pensar de como fazer. A música, a mesma coisa. Então, paulatinamente, a pauta musical e a planta arquitetônica, respectivamente, irão se plasmando nas mentes do maestro e do arquiteto. Só então serão transportadas para o papel ou para o computador, né? Hoje as coisas são mais modernas. Então tem que se plasmar, pensar, agir e como fazer. Então são exemplos assim, para que o teu pensamento sempre é a necessidade número 1 para você construir alguma coisa. O ser humano. Cumpre ao homem pensar em coisas úteis e arquitetar planos que tragam benefícios aos seus semelhantes, pois somente desta forma estará trabalhando para o aperfeiçoamento espiritual. Então, todo ser humano, nós, seres humanos, precisamos estar sempre pensando também em como ajudar o meu irmão, como ajudar as pessoas que convivem ao meu redor, para ajudar as pessoas que estão ao meu lado, seja da minha família, seja os meus vizinhos, sejam as pessoas que trabalham comigo, sejam as pessoas que estão hoje à noite aqui, né? Então, tudo isso nós precisamos pensar no benefício do meu semelhante. Isso são ensinamentos do Mestre Jesus. Isso tudo traz o aperfeiçoamento espiritual. Por quê? Porque se nós estamos numa vida terrena de corpo e alma, um dia nosso corpo vai sucumbir. Porém, nossa alma, nosso espírito não. Então, tudo que eu faço de bem e de bom nesta vida terrena vai contribuir para a minha vida espiritual. O aperfeiçoamento moral exigirá um profundo trabalho na forma de pensar e agir de todo aquele que o deseje, objetivando educar sua mente e disciplinar sua vontade. Também não adianta só pensar, né? O cara pensa, mas não age. Então, o pensamento faz parte. Agora, agir é o complemento. Então, tudo aquilo que eu pensar para fazer, se eu ficar só no pensamento e não fizer, valeu o pensamento? Não. Por quê? Porque eu não agi. Quando eu ajo sobre aquilo que eu pensei, da forma que eu pensei de fazer, realmente eu estou contribuindo para que a realização aconteça. Então, pensar e agir. Determinação, que faz parte do agir, né? Eu tenho que ter determinação. Então, o ritmo ou velocidade deste processo de mudança dependerá da firmeza e da determinação do candidato à reforma. Então, eu quero me reformar. Eu quero fazer uma reforma íntima. Eu acho que da forma que eu estou conduzindo minha vida não é a mais adequada. Eu estou deixando muitas coisas pendentes. Ou estou até prejudicando alguém. Mas como que eu faço isso? Então, eu tenho que ter uma determinação. E essa determinação vai depender, claro, da velocidade que eu colocar nela. Se eu colocar uma velocidade muito lenta, pode ser que eu chegue no fim da vida e não fiz aquilo que eu queria fazer.
Porque eu fui adiando. Ah, hoje não dá, deixa para amanhã. Ah, deixa para amanhã, e assim por diante, né? Então, precisa ter determinação em tudo na vida. Nós temos que decidir as coisas, né? Transforme suas dúvidas em fé e seus medos em determinação. Se eu tenho dúvida de alguma coisa, vai dar certo ou não vai dar certo? Mas se eu não colocar em prática, eu não sei se vai dar certo. Se eu não começar a fazer, eu não sei se vai dar certo. Pode dar errado? Por que não? Errar faz parte também da vida da gente. Errando, muitas vezes, que se aprende. Agora, persistir no erro, aí já vai para o outro lado, né? Mas é errando, às vezes, que a gente aprende a fazer certo depois. Então, coloque fé nas suas dúvidas. Acredite. Se você está determinado a fazer alguma coisa e que você tem consciência que você vai fazer uma coisa pro bem, ou seja, para o seu bem ou para o bem de alguém, vá em frente. Trabalho. Ao meditarmos sobre a nobreza do trabalho que devemos desenvolver, sentimos a imediata necessidade de trabalhar para melhor educar nossa mente. A nossa mente também tem que ser educada, porque aquilo que a gente falou no início, às vezes os pensamentos negativos, né, tomam conta dos positivos. Às vezes só penso nas coisas ruins, ou eu só penso que tudo vai dar errado. E aí, o que acontece? Acaba dando errado mesmo. Então, eu preciso educar minha mente. Eu preciso começar a pensar positivamente. E como é que eu faço isso? Não é simples, mas tem várias formas. Começar a ler livros que te instruam. Começar a assistir vídeos ou televisão onde te instrua, e não somente onde destrua. Começar a frequentar, como vocês estão fazendo hoje aqui, uma palestra, para ouvir uma coisa talvez diferente ou que eu já ouvi outras vezes. Mas tudo vai agregando, e isso vai melhorando e vai educando a sua mente de pensar, a sua forma de pensar. Começa a mudar desta forma. Para podermos utilizá-la cada vez mais em projetos ou ideias que se relacionem com o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Então não é só o moral, mas o intelectual também. É para mim aprimorar a minha inteligência. E aí as coisas começam a acontecer com mais facilidade. Na hora que eu tiver mais conhecimento das coisas, mais fácil eu vou achar que é para fazer. Quanto menos eu conhecer, mais difíceis elas serão. E a chance de dar errado também. A mente voltada para o bem e trabalhando no desenvolvimento de ideias sadias para seus semelhantes é o melhor exemplo de disciplina do pensamento. Então, sempre pensando em fazer o bem, não o mal. Se fizer o mal, com certeza, aquilo que se planta se colhe, né? Se plantou mal, colhe mal. Outra coisa muito importante para a gente poder evoluir nessa vida é o autoconhecimento. É eu me conhecer, saber quem eu sou. Quem é o Dalton? Eu tenho que procurar saber quem é o Dalton. Então, é um trabalho de observação da vida interior, em que vasculhamos os pontos mais escondidos das nossas mentes. É lá no porão. E às vezes, se a gente conseguir descer lá, a gente vai ver que tem coisas não muito boas. Com o objetivo de localizar e remover os fatores negativos, tal qual o jardineiro que esmiu seu jardim, procurando as ervas daninhas a fim de arrancá-las. Então, quando eu consigo me identificar, quando eu consigo identificar meus pontos não bons, aqueles pontos que eu vejo que a gente às vezes não admite, né? Se o outro fala, diz, tá me dizendo coisas que eu não sou assim. Mas se a gente parar para pensar, fazer uma avaliação interna, muitas vezes que eu achei que eu tinha razão, no fundo talvez não tivesse. Né? Por quê? Porque às vezes a gente tem uma autoilusão. Eu acho que eu sou muito bom.
Mas no fundo, você tem várias coisas que você pode melhorar. Todos nós somos assim, uns mais, outros menos, depende da evolução espiritual de cada um. Mas sempre tem a chance para a gente progredir. O processo de reformulação íntima é lento e penoso, pois a mente viciada nos pensamentos de baixo teor se recusa muitas vezes a aceitar a reforma. Veja bem essas duas palavras, lento e penoso, não é simples. Toda evolução na vida, ela exige da gente. Muitas pessoas são muito acomodadas, né? Por exemplo, hoje uma noite que já não está mais tão fria, mas você vê noites frias. Para vir aqui no centro, tem alguns, está muito frio, não vou. Ou está chovendo, não vou. E assim por diante. Então, o comodismo, muitas vezes, faz com que a gente faça que fique mais lento ainda a nossa mudança, a nossa reforma íntima. Então, por isso que ele é penoso, porque demora muito, aí a pessoa começa, eu faço e nada muda na minha vida. Faço isso, faço aquilo e nada muda. Mas você está fazendo corretamente? Você está fazendo com fé? Está fazendo com dedicação? Às vezes não. Está fazendo por fazer. Ou fazendo para mostrar para o outro o que eu estou fazendo. Aí também não vale, né? Mostrar só para o outro o que eu estou fazendo, tem que fazer para ti. Que tudo sai da gente para fora. Tudo é de dentro para fora. O outro vai perceber. Na hora que você estiver fazendo algo positivo e bom, com certeza a outra pessoa vai perceber isso. De dentro para fora. Autoconsciência. Antes a gente falou do autoconhecimento. Agora, autoconsciência. É ser consciente daquilo que realmente eu estou procurando. Então, há 3 caminhos do processo de autoconsciência. Primeiro, a descoberta do eu. Quem sou, de onde vim, para onde vou. Alguém já se fez essa pergunta? Quem eu sou? Da onde eu vim? E para onde eu vou? Veja, é muito importante. Às vezes a gente não sabe para onde vai. A gente sabe aqui na vida terrena. Eu moro aqui, vou morar lá em tal lugar daqui 5 anos. Tudo bem, é um planejamento, beleza. Mas para onde eu vou até minha vida espiritual? Tudo se prepara aqui. É aqui que se faz. Por isso que nós tivemos a oportunidade da reencarnação, para nós evoluirmos. Segundo, o enriquecimento do eu, conhecer para ser. Às vezes tem pessoas que preferem ter para ser, mas o mais importante é ser para depois ter. Então o conhecimento do eu é o eu ser, o que eu sou. Né? Terceiro, a vivência. Quem é a aplicação, que é a aplicação de toda a ética decorrente desse processo que nos leva a transformar-nos e informar-nos. A palavra ética é uma questão muito séria, principalmente no nosso país. Então, ter ética com as coisas, com tudo, não só com os negócios, mas ter ética também com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus vizinhos. Fazer as coisas de forma ética. O que quer dizer isso? É não prejudicar o outro, não omitir informações de repente que podem ajudar o outro, ou agir de forma contrária, né? Então ter ética em tudo que se faz, não só nos negócios. Consciente versus subconsciente. Aqui a gente trouxe um desenho para vocês que é bem importante e é muito utilizado isso. Aí é um iceberg que existe lá no mar. Então o iceberg, quando ele está flutuando, ele aparece só a parte de cima. Os marinheiros, os navios, eles têm que ter muito cuidado com os icebergs. Por quê? Porque embaixo está a parte grande dele. Então o risco de ter um acidente, o Titanic, se não me engano, foi um iceberg que ele bateu. Então tem que ter muito cuidado. A nosso consciente, o que nós sabemos, o que nós fazemos, é somente aquela parte que aparece.
Aquela parte de cima do mar lá que o marinheiro enxerga de longe. Agora a parte de baixo já está escondida. E o que está nessa nossa parte de cima que é o consciente? São nossas ações, nossas atitudes, o raciocínio, o julgar, né? A gente julga muitas vezes, né? O criticar, a gente também critica. Os comportamentos e a tomada de decisão. Então tudo isso está na nossa mão, nós estamos enxergando, é o nosso consciente. Eu sou consciente daquilo que estou fazendo. Mas tem uma parte bem volumosa que é o subconsciente. O que é o subconsciente? São nossas funções vitais. Eu estou aqui, nesse momento, falando e eu nem percebo que eu estou respirando, né? Vocês estão assistindo, nem percebem que estão respirando. Por quê? O nosso autoconsciente está trabalhando e eu estou respirando, né? Mas conscientemente eu não preciso saber. Por quê? Meu autoconsciente administra isso. Criatividade. A nossa criatividade também está no subconsciente, porque é lá que quando eu busco, que eu penso para desenhar um projeto, digamos assim, eu vou buscar no subconsciente a minha criatividade. Os hábitos, todos os hábitos que eu tenho, também estão lá no subconsciente. E muitos deles, vejam bem, vieram de vidas passadas. Muitos hábitos ou vícios, muitas vezes são de vidas pregressas. Que lá no pendrive que existe, fazer uma analogia, um pendrive gravado das minhas vidas passadas, isso está registrado lá. E aí eu trago para essa vida também. Mas, quando eu assumi lá no Ministério da Reencarnação que eu voltaria para este mundo, na vida terrena, eu assumi compromissos que eu ia superar isso. Então, por isso que ele está no subconsciente, mas o consciente tem que agir sobre isso. Minhas crenças também, o que eu acredito, aquilo que eu acredito também está no meu subconsciente. A intuição, os sentimentos, a sabedoria, a memória de longo prazo, aquilo que fica gravado por longo prazo. Está tudo lá no subconsciente. Falando aqui nesse momento, talvez eu não me lembre de uma parte da minha infância, mas num certo momento da vida, numa certa situação, eu posso lembrar de um momento da minha infância. Né? E esse momento veio por quê? Porque teve alguma coisa que fez eu me lembrar, porque está guardadinho lá, está lá no subconsciente. Então, resumindo, o subconsciente é a soma de todas as nossas vidas com a conexão espiritual. Aquilo que eu falei antes, o nosso pendrive, lá está gravado tudo isso, né? Então nós precisamos buscar e trabalhar. Buscar e trabalhar. Por isso que nós temos uma vida terrena para tentar evoluir nesses pontos aí. Então vocês viram como é interessante pensar um pouquinho no consciente e no subconsciente. E além disso também tem o inconsciente, né? Mas esse fica aqui embaixo escondidinho porque esse realmente é inconsciente. Aspectos negativos. Para que se efetive a mudança que a reforma íntima requer, é preciso que se amplie as qualidades do ser. É mostrar minhas qualidades, eu potencializar as minhas qualidades. Para que os aspectos negativos do caráter, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, possam ser combatidos de imediato. Então, quando eu potencializo as minhas qualidades, qualidades de bem, eu acabo reduzindo aquelas qualidades negativas, que não dá para chamar de qualidade, que são meus pontos de vulnerabilidade, que é o egoísmo. É pensar só em mim. Eu penso só em mim, eu resolvo minha vida, o resto que se dane. Não é assim. Tu está alimentando o teu egoísmo. O orgulho também é muito negativo na vida da gente. Por quê? Porque quanto mais orgulhoso fores, mais complicado fica a tua situação depois.
Entretanto, o esforço pessoal e a firme determinação de evoluir moralmente são fatores decisivos à concretização da mudança desejada. Qual que é a mudança desejada? A minha reforma íntima, é a minha evolução espiritual. Certo? Nossos atos. E nesse particular, o exercício do conhecimento de si mesmo nos abre a possibilidade de rever a cada dia o que fizemos. Nos dá a chance de passar em revista nossos atos e nossos questionarmos, se não faltamos algum dever, ou se alguém tem motivo para se queixar de nossos atos. Isso é uma coisa muito difícil, né? A gente pegar e se olhar. Ô cara, como é que você está? Nós se olhando. Que pontos que você pisou na bola hoje, por exemplo, né? Quer dizer, pisou na bola. Os caras da seleção lá pisaram, perderam lá, né? Empataram pelo menos. Mas o pisar na bola, no sentido popular falando, muitas vezes eu posso ter prejudicado alguém, ou ter saído mal com alguém. Uma situação que às vezes é involuntária também. Às vezes é involuntária. Então eu preciso pensar nisso. Pô, eu agi mal hoje com fulano lá. Amanhã eu vou pedir desculpa para ele. Ou, se eu não vou pedir desculpa, porque de repente não tem mais como pedir desculpa, orai e vigiai, fazer uma oração. Aí você está aliviando essa pisada que você deu. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Conhece-te a ti mesmo. Então é você se conhecendo, você consegue deixar o mal de lado e fazer as coisas boas. Falando um pouquinho mais do bem e o mal, Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, nos diz que aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Aquilo que eu falei antes, à noite você refletir sobre o dia. Como é que foi meu dia? Então Santo Agostinho afirma aqui que isso faz um exame de consciência. O Espírito Amigo ainda nos estimula a proceder a um exame sobre o que pudermos ter feito contra as leis divinas, contra o próximo e contra nós mesmos. Às vezes a gente age também contra nós, né? Às vezes a gente se prejudica em alguma situação e aí, pô, eu fiz isso e não devia, até de forma orgânica, né? Até quanto ao meu físico, fiz alguma coisa que me prejudiquei. A caridade. A prática da caridade promove a evolução espiritual do ser, quando se considera os seguintes princípios. Então, muito se fala em caridade, mas como que se pratica a caridade? Não é que eu faço com que realmente eu seja caridoso, ou comece a ser caridoso. A pessoa caridosa ou amorosa jamais desampara o próximo, independentemente da situação, gravidade ou tipo de problema existente. Ah, o meu amigo lá está com problema, mas ele que se vira, não quero nem saber. Ele foi buscar um problema, o problema é dele. Isso não é caridade. Caridade é lá, ó meu amigo, o que aconteceu? O que eu posso te ajudar? Então é mesmo nas situações difíceis da outra pessoa, é você ajudá-la. Pessoas de rua que muitas vezes a gente encontra, tentar fazer algo para eles, ajudando. Então caridade tem várias formas de você praticar. A caridade é sempre manifestação de amor a Deus e ao próximo. A caridade promove o desenvolvimento de outras virtudes, daí se revelar como principal instrumento da salvação humana por vivenciar a lei do amor. Então, em resumo, é dar o amor, isso já é caridade também.
fiz um gráfico sobre a caridade, que é assim: o amor, ele é um sentimento. O amor pode ser um sentimento entre duas pessoas, pode ser um sentimento entre vários, que são irmãos, familiares ou amigos. O amor também é para aquele desconhecido. Depende da situação. Se eu ajudar ele, eu ajudo ele com amor, não vou ajudar ele com ódio, certo? Então o amor, ele é um sentimento. E o amar é a atitude. Então, eu tenho um sentimento de amor, e o amar, então, é a atitude que eu tenho com as pessoas. E isso resulta na caridade. E fora da caridade, já dizia Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Pesado isso, né? Se eu não fizer nenhuma caridade durante minha vida terrena, pelo que está escrito aqui, não serei salvo, né? Mas o que é salvação? O que a gente traduz por salvação? Então, existem várias formas de falar da salvação. As religiões falam da salvação. Mas, para o Espiritismo, o que é a salvação? Salvação é a iluminação da alma a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito. Então, o que é a salvação? É a gente poder subir dentro da hierarquia espiritual. Isso é a nossa salvação. É não ficar parado e nem cair. É subir, né? Evoluir. Isso está escrito no livro O Consolador, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Então, isso é a salvação. Reforma íntima, 12 passos, resumindo tudo que a gente já falou, 12 passos bem sucintos para a reforma íntima. Postura de aprendiz, buscar o novo. Nós estamos sempre aprendendo, então tem que ter postura de aprendiz. Eu quero aprender mesmo. Se eu estou aqui assistindo uma palestra, é porque eu quero aprender um pouco mais. Observação de si mesmo, conhecimento das nossas emoções. Renúncia, seletividade social. O que quer dizer isso? Eu frequentava um lugar X lá e eu acho que lá não é legal para mim. Não vai mais. Isso é uma renúncia. Você viu que lá não era bom para você. Mudou. Aceitação da sombra. Aceitar e não destruir o que fomos. Nós temos sombras, aquilo que eu falei antes. A gente trouxe sombras de vidas passadas. É aceitar elas, mas trabalhar e não destruir. Evoluir. Auto-perdão. Aceitação é recomeço. É perdoar e perdoar-se. É o auto-perdão. Cumplicidade com a decisão de crescer. Severidade e disciplina. É ser disciplinado naquilo que eu quero para a minha vida. É ser disciplinado nas atitudes que eu vou ter. E não simplesmente começar hoje e amanhã, esfriou, não vou mais fazer. Não estou mais afim. Estou desmotivado. Meu emocional caiu. Pode acontecer, tem dias que a gente não está bem mesmo. Mas retome no dia seguinte. Vigilância, cuidar da vida mental. Falamos bastante antes dos pensamentos. Ler bons livros, assistir bons vídeos, bons filmes. O YouTube está cheio de palestras a respeito de espiritualidade. Oração, terapia da mente. Nunca deixar de orar. Sempre. Tolerância, complacência sem conivência. É tolerar às vezes a outra pessoa, mas não... tolerar não quer dizer, vou fazer também como ela fez. Isso não é convivência. Amor incondicional. Sem auto-amor vira tortura íntima. Ou seja, o amor incondicional é realmente, se eu gosto de alguém, ajudar aquele alguém. Socialização, grupos de educação espiritual. Nós aqui na casa temos nossos estudos, sempre às segundas-feiras e às quintas-feiras. Tem as palestras. Então, aqui é uma socialização do Grupo Espírita Sublime Peregrino. Então, é participar, é começar a participar. Isso são socializações. Também tem a sua rede de vizinhos, tem várias formas de você se socializar de forma positiva. E caridade, como a gente já falou antes,
ele é o dínamo de sentimentos nobres. O que é um dínamo? Dínamo, antigamente se usava muito, né? É o que fornece energia, que faz energia, né? Os dínamos fornecem energia. Então, a caridade, ela é a energia do nosso amor incondicional. E o verdadeiro espírita, né? A afirmação de Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreender no domínio de suas más inclinações. É mais um indicativo para que todos nós busquemos a perfeição moral com determinação, a fim de conquistarmos a efetiva evolução moral, a qual todos estão predestinados pelo Criador. Então veja bem, é o verdadeiro espírito, é aquela transformação moral. É evoluir a cada dia. É mudar nossas formas de pensamento e de agir. É progredir. Espiritismo. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Tudo isso que a gente falou aqui já está nas doutrinas de Jesus, dos cristãos. Então, nenhuma nova moral. Essa moral já existe. Apenas estamos comunicando, informando e estudando. Apenas funciona como facilitador para que se compreenda na sua plenitude os ensinamentos do Cristo, dando oportunidade aos homens que duvidam ou vacilam de ter fé inabalável e ao mesmo tempo esclarecida. É aquele momento que Jesus disse: homens de pouca fé, a fé de vocês é inferior a um grão de mostarda. Então nós precisamos ter fé naquilo que a gente às vezes nem acredita, mas que a gente tem convicção que precisa fazer. Tenha fé que as coisas vão acontecer. A fé inabalável. Então, resumindo tudo isso que a gente trouxe para conversar um pouquinho essa noite, passar para vocês, nós temos uma vida, certo? A nossa vida. E como é que nós levamos a nossa vida da melhor forma possível? Vigiai e orai. Ou orai e vigiai. A qualquer momento que eu tiver uma aflição, numa situação delicada, o que eu faço? Vamos orar, que as coisas já vão se alinhar e se encaminhar. Mas, ter um repouso saudável, uma boa alimentação, exercícios físicos, igual uma saúde física e mental. Somando isso tudo, você acaba adquirindo aquilo que muitas vezes a gente está correndo atrás e não acha. Mas está muito simples. Está tudo aí. Tá bom? Um abraço fraterno e vibração no coração de cada um. E muito obrigado. Aqui. Para nós que somos bons entendedores, o Evangelho e a palestra de hoje veio a pedido, né? Então, vamos fechar os olhos mais uma vez e nos prepararmos para o passe. Agradecendo a espiritualidade dessa casa, aos irmãos que nos auxiliam e amparam nesse trabalho, vamos fechando os nossos olhos carnais e abrindo o coração com a prece, oração do amparo. Senhor Jesus, agradeço-te o amparo de todos os dias. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, nos dirigimos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, seja a nossa luz.
Nas horas de incerteza, seja o nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo e o caminho reto. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente e ilume da fé. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos a coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nasce em nós. Divino amigo, sustenta-nos as mãos do arado dos nossos compromissos, a verdade e o bem. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Peço por gentileza que mantenham o silêncio.